Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Sentapua, seu podcast para acelerar as suas vendas. No programa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de tempo, mais precisamente sobre a matriz de Eisenhower. Há vários elementos que aumentam as nossas chances de fechar um negócio numa negociação. Técnica de prospecção, técnica de negociação, saber mapear um cliente, saber fazer as perguntas certas para entender qual é a real necessidade do cliente, saber pesquisar sobre o cliente, onde pesquisar, aprender técnica de persuasão, saber como convencer o cliente, entender como funciona a mente das pessoas. Tudo isso ajuda na negociação. Mas um dos pontos que o profissional de vendas mais comete falhas e menos se prepara é na organização. Não faz um planejamento semanal das próprias tarefas, não utilizam nenhuma técnica de estruturação para priorizar as tarefas que de fato são importantes. Existem várias formas de se organizar durante a semana. Uma forma que eu gosto de fazer é aos fins de semana organizar as tarefas da semana seguinte. Então eu sei o que eu tenho que fazer durante a semana, né? Se eu tenho gestão de pipeline, o que eu tenho que conversar com o time, quais são as propostas que eu tenho na mesa que eu tenho que fazer follow-up, enfim, as reuniões que eu vou ter com o diretor da equipe, tudo isso é um planejamento da semana. Só que, sabe aquele momento que você tem várias tarefas e você não tem certeza de qual tarefa você deve priorizar? É para isso que serve a matriz de Eisenhower. Só para contextualizar quem foi Eisenhower. Esse cara, ele foi general 5 estrelas no exército americano, foi comandante supremo das forças aliadas na época da Segunda Guerra Mundial, foi comandante da OTAN em 48 e foi presidente dos Estados Unidos. O Eisenhower ele era muito conhecido pela eficiência e produtividade. Então, o que é legal da matriz que leva o nome dele? Como toda matriz, ela tem 2 eixos, um eixo de importância e um eixo de urgência, e você pode dividir basicamente em 4 quadrantes. Algo que não é urgente nem importante, é importante, mas não é urgente, não é urgente, mas é importante e é urgente. Quando você entende esses quadrantes e você consegue separar as suas atividades e as suas tarefas nesses 4 quadrantes, fica mais fácil de você priorizar e escolher quais vão ser as tarefas que você vai fazer primeiro. Então, por exemplo, se não é importante nem urgente, elimina. Talvez naquele momento não dê para eliminar, mas talvez seja uma atividade ou uma tarefa que você deva deixar de fazer. Porque se ela não é importante, nem é urgente, por que você vai focar nisso? Se é urgente, mas não é importante, delegue. Às vezes alguma coisa precisa ser feita, a resposta precisa ser dada muito rápido, mas ela não é importante. Especialmente se você é líder, essas são as tarefas que você vai passando para o seu time para que eles possam ir resolvendo, tendo em vista que o grau de importância dessa tarefa ele é menor do que as tarefas que dão um resultado. Se é importante, mas não é urgente, você programa. A maioria das nossas tarefas importantes não são urgentes, especialmente se a gente é planejado. Então, é importante que você tenha as suas ligações de follow-up programadas na semana, as atividades que você tem com o seu superior, com o seu líder, elas devem estar programadas, especialmente quando ele te pede alguma coisa. Então, tudo que é importante, e para a gente da área comercial importante, de maneira geral, é o que gera venda, tudo que é importante a gente deve programar antes que fique urgente. E se é urgente e importante, você faz na hora que você identificou aquela atividade. Quanto mais programado você for, quanto mais programação ou mais separadinhas forem as tuas atividades importantes, menor é a chance que uma atividade importante se torne urgente. Então você vai sempre ter tempo, não sempre, mas você vai sempre ter mais margem para manobrar quando algo importante e de fato urgente aparecer e não estava dentro da tua programação porque talvez não tinha como você esperar. Por exemplo, um cancelamento de um cliente grande ou um cliente que pediu uma proposta urgente,
Enfim, essas várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quando a gente tem um bom planejamento da semana, a tendência é que a gente consiga de fato ter tempo para resolver o que é de fato importante e urgente. Beleza? Se você quiser, eu deixei a matriz de Eisenhower lá no meu Instagram e no meu LinkedIn. Meu LinkedIn é Everson Correa. Meu Instagram, senta.a.pua. E aí você consegue encontrar a matriz e vai te ajudar. O que é legal? Tenta entender o que de fato é importante para você. Uma das coisas que eu percebo nas pessoas é que elas têm dificuldade de dizer se uma tarefa é importante de verdade ou não. Vendas, se não significa vender, se não significa entregar resultado ou deixar de perder um cliente, dificilmente é realmente importante. Beleza? Aquele abraço.